Aquilo que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com vocês nessa noite, eu dei como tema, vendo o invisível. Fala comigo assim, vendo o invisível. E eu quero meditar com você num texto que está lá em 2 Reis, capítulo 6, e é um texto, uma história longa, e eu faço questão de poder ler. Um dos profetas que eu acho mais fascinante na Bíblia é o profeta Eliseu. E se você for lembrar bem da história, Eliseu substituiu, ou melhor dizendo, deu continuidade ao ministério de Elias. E uma das coisas que Eliseu pediu para Elias é que ele queria a porção dobrada da unção que ele tinha. E se você fizer uma pesquisa em relação a quantos milagres Eliseu no seu ministério operou, você vai encontrar alguns estudiosos dizendo que ele operou 14 milagres. Coisas que Deus fez através dele enquanto o ministério acontecia. E se você for ver quantos milagres Elias fez, você vai ver que houve uma multiplicação. Se ele fez 14, Elias fez mais ou menos 7 milagres. E é um profeta, uma história de um profeta muito cheio do sobrenatural, das manifestações sobrenaturais de Deus. Então, no texto aí de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim: quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes, ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei Ciro reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó meu senhor, o rei não somos nós. Respondeu um dos oficiais: Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que ao lado deles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheios de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então, Eliseu saiu e lhe disse: vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me, e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles, para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida, e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel.
Olha que coisa mais interessante. Um homem fez com que uma guerra cessasse. Um homem, e não foi qualquer homem, um homem de Deus. Eu quero falar com vocês sobre 3 verdades que eu consigo enxergar nesse texto. A primeira delas é que Deus pode nos revelar o que está oculto. É a primeira coisa que eu quero informar, que eu quero trazer com verdade a vocês. Deus pode nos revelar o que está oculto. Observa que o rei sírio ficou meio, como é que eu vou dizer? Estava desconfiando dos seus oficiais. Porque como é que as coisas que ele planejava, que ele falava que ia fazer em relação a Israel, de repente Israel agia como se tivesse tido conhecimento, alguma informação privilegiada que pudesse fazer com que eles soubessem se precaver da ação dos sírios. E o rei da Síria ficou tão indignado que ele pergunta para os sírios, para os seus oficiais. Ele diz assim: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? E aí os oficiais respondem: ó meu senhor, rei, não somos nós. Respondeu um dos oficiais: Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Deus revelava a Eliseu aquilo que estava oculto. E aí você pode pensar, mas isso era porque era o profeta Eliseu. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, ele começa a fazer algumas correções em relação ao uso dos dons espirituais que estavam sendo usados de maneira incorreta. Os dons espirituais estavam servindo para promover aqueles que os tinham. Ou seja, quem falava em línguas, por exemplo, era mais espiritual do que aquele que não falava em línguas. Até nos nossos dias ainda acontece isso. O irmão que tem um dom profético é tido perto dos outros como fosse mais espiritual do que os demais que não têm. Mas eu quero fazer uma observação sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 2, diz assim, Paulo falando aos coríntios: pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, por ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Existe um livro um livro chamado Oração em Línguas, que ele vai dizer da importância do falar em línguas para edificação pessoal. Não sei se você tem este dom, mas se você o tem, comece a utilizá-lo para a sua edificação pessoal. O que eu quero dizer com isso? Separe um tempo para orar em línguas. Porque a Bíblia fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Só que Paulo está corrigindo aqui sobre a questão do orar em línguas em público. Porque aí eu vou estar falando para vocês da minha experiência. Não era nem convertido ainda. Não era nem convertido. Eu acho que eu tinha 18 anos, por aí assim. Eu passo em frente a uma igreja e eu comecei a ouvir um barulho que vinha dentro dessa igreja. E eu constatei que as pessoas estavam orando. Mas era um barulho tão grande que aquilo me atemorizou. E observa o que Paulo vai falar em relação a línguas nessa passagem. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas. Próximo. Mas aquele que profetiza, fortalece e anima e conforta os outros. Fala comigo assim, volta um pouquinho para lá. Fala comigo assim, a profecia
fortalece, anima e conforta. Essa é o propósito da profecia: fortalecer, animar e confortar. Próximo. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Então, línguas é um dom para ser usado para edificação própria. Profecia é um dom para ser usado para a edificação da igreja. Grave isso. Quando eu falo em línguas, esse dom de línguas é para a edificação própria, salvo se for acompanhado de interpretação. Profecia não, profecia para fortalecer a igreja. Vamos continuar. Próximo. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Então, uma observação importante: quando falar em línguas, ele é acompanhado de interpretação, ele tem o mesmo valor da profecia, porque edifica toda a igreja. Próximo. Irmãos, se eu for visitá-los, essa foi a minha experiência, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso nos ajudará? Mas se eu lhe trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou ensinamento, isso lhe será proveitoso. Observa bem, ele fala, mas se eu lhes trouxer uma revelação, o que nós vimos na passagem lá de 2 Reis, em relação a Eliseu, foi justamente o dom de profecia acompanhado de uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é justamente você ter um conhecimento que naturalmente, em relação a alguém, em relação a uma situação que naturalmente você não teria. De repente, Eliseu conseguia saber o que o rei da Síria planejava nos seus aposentos. Uma revelação, um conhecimento especial. E isso foi usado para proteger o povo de Israel do ataque dos sírios. Então, vamos lá. Se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Próximo. Até mesmo, é até o versículo... agora pula para o 25. Versículo 25. Aí ele fala assim, ao ouvir os pensamentos secretos deles, serão revelados. Volta um pouquinho antes, por favor, o versículo 24. Olha o que ele está falando aqui sobre o dom de profecia. Mas se todos vocês estiverem profetizando, e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos de pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Próximo. Ao ouvirem, ele está falando assim, os incrédulos, os descrentes que estão visitando a igreja, ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Olha que coisa tremenda. Se eu tiver uma igreja, se nós tivermos uma igreja, se nós formos uma igreja, que todos nós profetizamos, as pessoas vão entrar neste ambiente, vão entrar nesta igreja, vão entrar nas nossas reuniões e vão constatar que Deus de fato está ali. Por quê? Segredos do coração delas foram revelados. Sabe quando as pessoas vêm ao culto e falam assim, uai, tudo que foi dito era como se fosse para mim. Ou alguém vai orar, meu Deus, aquela pessoa orou segundo aquilo que eu estava pensando. E essas coisas, gente, nada mais é do que uma ação do Espírito Santo trazendo à luz os segredos do coração das pessoas. É justamente aquilo que nós vimos acontecer na vida de Eliseu. Então, Deus pode nos revelar o que está oculto. Como diz aqui,
os pensamentos secretos do coração das pessoas serão revelados, podem ser revelados a nós. E quando as pessoas têm contato com esse dom profético, com essa ação profética da igreja, elas vão constatar e elas vão declarar: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Posso ouvir o amém? Então, que Deus possa trazer sobre nós esse manto profético, que Deus possa trazer sobre nós essa ação profética, que nós possamos nos mover no reino espiritual, nos mover nos dons do Espírito, de uma tal forma que nós possamos edificar as pessoas, tendo uma revelação daquilo que está oculto. Deus pode nos revelar o que está oculto. Isso nada mais é do que ver o invisível. Os pensamentos secretos serão revelados. E eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Foi justamente isso que aqueles soldados, que aquele exército sírio provou. Foi justamente isso que o rei da Síria provou, quando teve contato com o dom profético de Eliseu, a realidade de Deus. É interessante que no final da passagem que nós lemos, lá em 2 Reis, diz que o rei de Israel oferece um banquete para os soldados, e lá no finalzinho diz assim: então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel, porque tiveram um contato com algo sobrenatural, com um Deus que até então eles não tinham experimentado. A primeira verdade que eu vejo nesse texto é que Deus pode nos revelar o que está oculto. A segunda verdade que eu vejo nesse texto: não permita que o natural ministre incredulidade ao seu coração. Todas as vezes que os nossos olhos estão postos apenas no natural, nós temos a tendência de dizer: Deus não está agindo. Nós temos a tendência de dizer: eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo e nada acontece. Porque os nossos olhos estão no natural. E aí eu quero voltar ao texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Olha a reação de Geazi para Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Eu gosto de olhar esta passagem, de ver essa passagem, de ler essa passagem, porque os olhos de Geazi estavam apenas naquilo que ele conseguia enxergar. Que ele estava cercado, que estavam cercados por um grande exército. E ele fala: ah, meu senhor, o que nós vamos fazer? É como se ele dissesse: ah, meu senhor, nós estamos numa grande enrascada. Uma grande enrascada. Na continuação, Eliseu vira para ele e fala assim: não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que ao lado deles. Aonde estavam os olhos de Eliseu? Aonde estavam os olhos de Geazi? Geazi podia, de repente, dizer assim: o senhor ficou louco, né? Olha a quantidade do exército deles. Aqui só tem nós dois. Como é que nós somos em maior número do que eles? Aqui, Eliseu ainda não tinha orado para que Deus abrisse os olhos de Geazi. Quero guardar isso para daqui a pouco. Mas quero voltar e enfatizar para você: não permita que o natural
ministre incredulidade ao seu coração. Aí eu quero dar um pulinho, lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 8. Aqui é a aparição do anjo Gabriel a Zacarias. Quero que você observe uma coisa interessante. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Próximo. Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava ao lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, e minha mulher também é de idade avançada. Para bem aqui. Aonde estavam os olhos de Zacarias? No natural. Quando os nossos olhos estão no natural, tudo é impossível. Tudo que foge à nossa capacidade, aos nossos recursos, é impossível. Ele estava tendo uma revelação de Deus. Um anjo trouxe uma palavra específica para Zacarias como resposta da oração dele a Deus. O que Zacarias devia estar buscando há anos em Deus? Que ele e Isabel pudessem ter um filho. E quando chega esse momento, dessa revelação, ele vira para o anjo e fala assim: como posso ter certeza que isso acontecerá? Olha para mim, olha para Isabel, já somos velhos, já sou velho, minha mulher é também de idade avançada. Próximo. O anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele que me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que as coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. A incredulidade nos tira a capacidade de nos expressar. Zacarias ficou mudo até João nascer. Quando João nasceu, Zacarias volta a falar. Eu gosto muito de quando você assiste The Chosen, né, pastor Rodolfo? Quando você assiste The Chosen, essa cena de Zacarias, e quando Maria vai visitar Isabel, Zacarias escreve tudo. Como é que ele falou para Isabel? Ele começou a pegar um quadrinho e ele escrevia o que tinha acontecido. Foi assim que ele pôde se comunicar com Isabel e contar para ela a aparição do anjo, o que o anjo disse que ia acontecer com eles. E quando Maria vai visitar Isabel e Zacarias, que ele pega o quadrinho para falar, Isabel, depois te fala o que aconteceu com ele. Ele não conseguia se expressar. Só conseguiu voltar a falar quando as coisas aconteceram. De que maneira a sua incredulidade tem calado você?
tem emudecido você, porque os seus olhos estão no natural. Eu gosto muito, volta um versículo antes, quando o anjo falou assim para ele, não, um pouquinho mais, volta um pouquinho mais. Espera aí, calma. Volta. Vai. Quando o anjo fala para ele sobre... Não, agora você foi demais, né? Quando o anjo fala para ele que não haverá impossível àquilo que Deus falou. Não haverá impossível. Aquilo que Deus fala, Ele vai sempre cumprir. Só que nós precisamos ter a lente de Deus. E como eu falei no domingo, eu só consigo ter a lente de Deus se a minha mente, o meu coração estiver cheio da palavra de Deus. Gosto muito também quando você lê esse texto de Lucas em relação a Zacarias, que o anjo fala assim para ele, no devido tempo. Existe um tempo para a realização daquilo que Deus quer para as nossas vidas. A grande questão é que às vezes o nosso tempo não é equivalente ao tempo de Deus. E tem horas que nós achamos que Deus está atrasado. A gente quase mostra para ele o dia, a data, a hora. Nós achamos que Deus está atrasado. Como Zacarias. Já sou velho. A minha mulher já de idade avançada. Como é que isso vai se cumprir? Como é que isso vai acontecer? E o anjo vira para ele e fala para ele, sou Gabriel, eu estou sempre na presença de Deus, foi Ele que me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você vai ficar mudo, até que essas coisas aconteçam no seu devido tempo. Duas verdades que esse texto me ensina. Deus pode nos revelar o que está oculto. Não permita que o natural ministre incredulidade ao seu coração. Porque o natural sempre vai ministrar incredulidade ao nosso coração. Porque muitas vezes o natural vai mostrar para a gente as nossas impossibilidades. Só que a fé nos mostra as nossas possibilidades em Deus. Uma outra coisa que esse texto me ensina. Ore pedindo a Deus que você tenha olhos para ver onde e como Ele está agindo. Eu preciso ter olhos, você precisa ter olhos para ver onde e como Deus está agindo. Aí eu quero voltar ao texto de 2 Reis, capítulo 6. Observa, capítulo 6, versículo 16. Põe a partir do versículo 15, só para a gente poder ter o pensamento completo. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo e, ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. E aí Geazi vira para Eliseu e fala, ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Próximo. No versículo 16, Eliseu fala para ele, não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Olha o versículo 17, crentes. Então Eliseu orou. Ó Senhor, abre os olhos dele para que vejam. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Observa que só neste momento é que Geazi pôde ver aquilo que Eliseu estava vendo. Pode constatar que o exército que estava do lado deles era muito maior do que o exército que estava contra eles.
Mas olha que Eliseu teve que orar. Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. Talvez eu e você nesses dias precisamos orar. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a tua ação, para que eu veja onde e como o Senhor está agindo. Não me deixa mais a mercê simplesmente daquilo que os meus olhos naturais me mostram, mas abre os meus olhos espirituais. Deixa eu ver aonde o Senhor está agindo, como o Senhor está agindo. Porque enquanto nós não temos olhos para ver essa ação de Deus, nós continuamos incrédulos. Enquanto nós não tivermos olhos para ver a maneira como Deus está operando, a maneira como Deus está se manifestando, nós não conseguimos ter ânimo, nós não conseguimos caminhar em fé. E aí eu me lembro de uma passagem onde Paulo fala assim, que nós andamos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Nós andamos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. E aí você precisa lembrar, a fé nos dá a capacidade de vermos o invisível. Não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Ó Senhor, abre os olhos para que ele veja. Talvez essa deve ser a sua oração, a minha oração. Ó Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos para que eu veja além das circunstâncias. Aí eu me lembrei de um desenho animado, antigo, mas eu acho que o Gabriel chegou a assistir. O nome do desenho animado era Thundercats. O super-herói desse desenho animado, ele pedia assim, dê-me a visão além do alcance. Não quero falar o nome. Dê-me a visão além do alcance. Então nós precisamos orar, Senhor, me dá a visão além do alcance. Me dá a visão além daquilo que o natural me permite ver. Me faz ver a tua atuação, me faz ver aonde o Senhor está atuando, como o Senhor está atuando. E uma coisa importante, que eu e você precisamos aprender, quando nós descobrimos aonde Deus está atuando, como Deus está atuando, nós precisamos nos envolver nesse ambiente. Se eu quero saber onde Deus está atuando, aí eu tenho o conhecimento e continuo aquém, e continuo de fora, eu preciso me envolver com o mover de Deus. Eu preciso me envolver com a ação de Deus. Eu preciso me misturar com essa ação de Deus. Então ore, para que Deus possa te mostrar como e onde Ele está agindo. Senhor, abre os meus olhos espirituais. As pessoas mais imaturas costumam dizer, não quero enxergar, não quero ver. Aí vai continuar vendo só o natural. Precisa saber que se Deus der capacidade de você enxergar, Deus também vai dar capacidade de você saber administrar aquilo que você está vendo. Interessante que muitas coisas foram faladas para Maria sobre Jesus. E diz a Bíblia que Maria guardava no coração. Então tem coisas que eu vou ver, vou guardar no coração, vou levar em oração. Até que Deus possa cumprir aquilo que Ele me mostrou. Até que Ele possa tornar realidade aquilo que Ele me mostrou. 3 coisas importantes, crentes, que esse texto nos ensina. Que Deus pode nos revelar o que está oculto. Não permita que o natural ministre incredulidade no seu coração. E ore pedindo a Deus
que você tenha olhos para ver onde e como Ele está agindo. Fique de pé no seu lugar.